Você já parou para pensar para onde vai o lixo que você joga fora todos os dias? Será que realmente é reciclado ou a gente joga fora e esquece? Hoje o papo é daqueles que fazem a gente parar para refletir. Tá começando mais um Posso Conversar com Você e hoje a gente vai falar sobre reciclagem. Solução ou ilusão? E para esse papo, eu estou aqui com o Guilherme Campos, que é gestor ambiental, empreendedor de impacto social. Seja muito bem-vindo, Guilherme. E para começar, já começa a falar da sua história. Quem é você e como você entrou para esse ramo da reciclagem? Boa noite, o Luiz falou, Guilherme Campos. Bom, na verdade, uma trajetória meio eclética, né? Eu comecei estudando contabilidade, passei muito tempo da minha vida trabalhando no mundo das artes, da indústria gráfica, né? Das artes gráficas, onde já nesse momento, né? Meados dos anos 90, a gente já tinha essa preocupação em reaproveitar material, né? A gente trabalhava com muitos materiais, chapas offset, reveladores, muitos produtos químicos. Esses produtos químicos continham prata, por exemplo, que era um metal precioso, e a gente conseguia, inclusive, essa sucata comercializar com pessoas, né? Isso voltava como recurso. Então não é uma coisa tão nova na minha vida. Ela veio aflorar mais depois que eu vim morar em Friburgo, no ano de 2010. A paisagem fez você refletir sobre isso? Eu acho assim, eu morava no Rio de Janeiro, né, bem cidade mesmo, próximo da Tijuca, ali, um movimento frenético, e morava num apartamento, mudei para cá, vim morar numa casa, outro ar, né, isso me levou a memória afetiva principalmente do meu pai, que era engenheiro agrônomo, né? Sempre teve a plantinha dele em casa, aquela hortaliça, aquele temperinho. Isso me motivou muito com esse mundo da terra, né? E da tal. Transformação, né? Mas assim, falando da compostagem, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje mais forte aqui em Friburgo, inclusive tem um projeto muito legal, né? Tem, exatamente. Mas contando assim como que surgiu, surgiu porque eu ainda, apesar de ter vindo morar em Friburgo, eu ainda continuei trabalhando no mundo da gráfica, mesmo com o avanço tecnológico, né? Onde o mercado gráfico reduziu bastante com o advento de os impressos serem substituídos pelo digital. Eu consegui manter esse trabalho mesmo remotamente com clientes lá do Rio. E trabalhando com computador diariamente, com aquela tela enorme no rosto. Isso foi, obviamente, com a idade chegando, a vista foi cansando. E durante as pausas que eu resolvi fazer para a cabeça refrescar a vista, enfim, eu falei, eu vou fazer uma horta aqui em casa. Tinha espaço, vou fazer uma horta, né? Aí tentativa, erro, tentativa. Eu me lembro que assim, apesar do meu pai fazer muito esse trabalho em casa, eu acho que o máximo de contato que eu tinha tido com o plantio havia sido o feijãozinho no algodão lá na escola. Eita. Né? Você é de cidade grande, de repente você se depara com uma horta de verdade. Você vai fazer uma horta. Justamente, vou fazer uma horta. E aquela coisa, meio na raça, né? Tinha um espaço lá no quintal, areia e tal, né? A gente, algum conhecimento a gente tem, né? De experiência de vida. E aí, tentativa, erro, consegui colher as primeiras hortaliças. Mas aquilo me deu uma satisfação, assim, sabe aquela coisa assim de você produzir seu próprio alimento? Plantei e vou colher. Daquela sensação de autonomia, sabe? Eu consigo me virar sozinho. E aí acabei querer continuar, né? E aí a gente, outra vez, os conhecimentos do tempo de estudante,
a gente precisa nutrir a terra para que a planta sugou os alimentos, vamos lá nutrir a terra. Mas eu não queria usar adubo comprado. Então eu comecei a pesquisar e descobri a compostagem com minhocas. Né? Nesse momento, o meu objetivo era obter adubo para minha horta. Você estava ali focado naquilo. Ali. Mas qual é o que eu preciso fazer para poder fazer essa composteira funcionar? Utilizar o quê? Os restos de alimentos, os resíduos da cozinha. Sim. Aí, nesse momento, Luiz, deu o estalo. Por quê? Porque eu comecei a separar o meu lixo. Eu comecei a ter uma relação estreita com aquilo que eu jogava fora. O que eu não tinha. Era tudo no saquinho. No mesmo lugar. Nozinho e porta de casa para a coleta pública passar. O que aconteceu? Eu comecei a me deparar com tudo aquilo que era separado de úmido e seco. Sim. E percebi que aquilo tinha valor. Da mesma maneira que eu tinha o adubo produzido através do resíduo orgânico na composteira, eu tinha aquele plástico, aquele papel, aquele metal, todo ali que poderia também ser recuperado de alguma maneira. Como a gente produz lixo, né, Guilherme? Pois é, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cada ser humano do planeta gera 1 quilo de lixo por dia. Ou mais, né, cara? Que eu vou te falar. Dependendo da posição, poder aquisitivo. Hoje eu até pensei no Guilherme na escola, porque eu vou te falar como que a gente recorta, como que a gente... Aí eu falei, meu Deus, e agora da escola a gente tem o projeto Geração Consciente, né? Isso. E aí a gente tem que dar exemplo, né? Tem que colocar porque senão as crianças chamam a atenção da gente. E aí eu tô recortando, eu falei, meu Deus, quanto papel que a gente produz, mas pelo menos a gente está jogando no lugar correto, tem a pesagem correta. Mas, Guilherme, existe uma diferença entre reutilizar e reduzir? Existe, obviamente. O reduzir está muito mais ligado ao consumo consciente, né? É você pensar antes de consumir. Vou dar um exemplo aqui. Você, por exemplo, vai comprar um tênis, né? Aí o que é o reduzir aí? Pensar, será que eu preciso mesmo desse tênis? Será que eu não estou comprando porque eu vi esse anúncio na rede social e isso me despertou um desejo? Ou é porque eu estou nervoso? Aí vou lá comprar o tênis. Aí você vê, não, realmente o meu outro tênis está furado, eu preciso de um tênis. Aí você tomou a decisão. Aí onde que você pode mais ainda rebuscar essa decisão? Será que esse tênis aqui está sendo produzido por uma empresa que age legal com o meio ambiente? Será que não tem trabalho escravo envolvido nisso aqui? Então, tem como saber isso? Você pode rastrear, pesquisar na internet. Hoje, tá tudo na palma da mão. Tá tudo na palma da mão. Você vai lá, bota o nome da empresa, aí vai ter uma série de informações ali que podem te nortear na decisão, na tomada de decisão. Enfim. Você tá vendo isso? E ainda tem mais, não é isso só. Aí tudo bem. Aí você comprou o seu tênis. Esse tênis, cara, ele vai vir numa caixa, num saco plástico. Né? Você sabia que 34% de todo o plástico produzido no mundo é para embalagem? E embalagem é o quê? Chegou, você abre e descarta. Fora. Né? Então, nesse sentido, tem que pensar. Então, o reutilizar, ele já entra, por exemplo, na seara. Aí o teu tênis veio numa caixa. Aí essa caixa depois pode virar um porta-treco, um brinquedo para criança. Aí você está reutilizando. Ou seja, você está aumentando o ciclo de vida daquilo que era uma embalagem. Sim. Que pode se tornar uma outra coisa. Luxo. Exatamente. E aí, por isso que eu até, quando tem os 3 R's, né, que a gente fala do reduzir, reutilizar e reciclar, a reciclagem é a última alternativa. Sim. O importante é que você não evite gerar o resíduo. Jogar né? ele. Né? E até mudar um pouco essa nomenclatura, né? Porque lixo é aquilo que dá a impressão que não serve mais para nada. Serve. O resíduo já tem o quê? Sobrou de alguma atividade, de alguma coisa, e aquilo pode de alguma maneira ser recuperado. E eu chamo de recurso natural recuperado. Se você imaginar que um plástico vem do petróleo, que demora milhões de anos para se formar. Um papel, você precisa cortar uma árvore. Um metal, você precisa fazer mineração.
Aí você lembra dos danos de Brumadinho e Mariana Sim. por causa de resíduo de mineração, né? Você tem as consequências, né, Guilherme? você tem o vidro que vem da areia, que às vezes é retirada do leito dos rios, do fundo do mar. Envolve todo um ecossistema que está sendo ali alterado quando você faz a retirada. E aí, quando você recicla, de alguma maneira você está evitando tirar novamente esse recurso. Você está reaproveitando a matéria-prima que já está aí, né? Enfim, então o reduzir, o reutilizar e o reciclar estão nessa... Eu sigo essa linha do tempo, né? Sim. Você pensa antes de comprar, já que comprou, tenta aumentar o ciclo de vida do produto. Agora, não tem mais jeito, o produto você reutilizou, mas ele acabou mesmo, aí você envia para reciclagem. Vou trazer para minha vida isso. Isso é muito importante. Agora, para ser bem direto, você acha que o Brasil manda bem nisso? Ou ainda está bem lá atrás, está atrasado, está caminhando? Muito atrasado, né? Mas tem N fatores aí envolvidos. Se você considerar hoje que existe um número aí, que é um número que se fala muito, a gente não tem a certeza absoluta. O que a gente sabe é que o Brasil gera anualmente 80 milhões de toneladas de lixo. Meu Deus. E menos de 5% é reciclado, né? Obviamente que você tem no que a gente chama de gravimetria dos resíduos, porque assim, quando a gente fala, nós que trabalhamos com reciclagem e que estamos envolvidos nisso, a gente divide o lixo ou resíduo em 3 categorias. Os orgânicos, que são os restos de alimento, assim como material de poda, jardinagem e apara, né? Eu até brinco com as crianças lá nas escolas, assim, se você quiser ter certeza se o alimento, se o negócio é orgânico, você pensa assim, isso aqui já teve vida um dia? Se já teve vida, é orgânico, né? A segunda fração, a gente chama de... dos projetos. Dos recicláveis, que são basicamente plástico, papel, metal e vidro, e todo aquilo que tem esses componentes. É legal quando gera aquela discussão, né? Isso aqui é o quê? Reciclável, não é? Exatamente. Isso aqui vai para onde? Aí às vezes tem aquele negócio, tem o tijolo ecológico, vai para onde? Vai para o tijolo ecológico? Não, eu sou a pessoa mais lerda da vida para fazer esse trem aí, tá? Porque aí hoje mesmo eu fiquei assim, tô olhando assim, aí eu vi uma parte luminosa do biscoito, eu falei, gente, eu acho que esse aqui vai pro tijolo. Porque ele não pode ir para nenhum lugar. Então eu já vi o Guilherme falar que quando dá um brilho aí, não vai para lugar nenhum, vai para o tijolo, né? Para ter aquela, né? Para evitar de contato. Isso é interessante, porque é o seguinte, ainda é uma coisa assim, parece complicado, mas depois que isso é inserido na sua vida, você dificilmente volta. Eu não conheço ninguém que voltou atrás, que entrou nessa seara de separar seu lixo, de entender a importância daquilo. Eu até acho que é um exercício de cidadania, né? Sim. Você cuidar dos seus resíduos. Você que gerou. O ser humano é o único ser vivo do planeta que gera lixo, né? Então a gente tem a obrigação, inclusive moral, com toda a fauna, cuidar, né? Toda a fauna que nós lideramos vamos dizer assim, a cadeia, né? dos seres vivos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da separação, essas 3 frações, orgânicos, recicláveis, e tem os rejeitos. E a gravimetria é o quê? Orgânico. 50% a 53% de todo o lixo é orgânico. E o que acontece com esse lixo, assim, quando ele não é reciclado? O que pode acontecer? Ele é o grande vilão do meio ambiente. Do jeito que ele é tratado hoje nas cidades... Meio ambiente, saúde... Porque assim, do jeito que ele é tratado hoje nas cidades, né, ele é enterrado. Quando você tem um município que está minimamente organizado. Porque assim, o Brasil ainda tem até 3 mil lixões. Lixão é como se você tivesse um terreno e jogava o lixo ali. E vai jogando. E é um senhor terreno, né? O aterro sanitário, ele tem uma manta que impermeabiliza o solo, ele tem o lixo é jogado e enterrado, existe uma captação do percolado, que é o que se diz que é o chorume, né? Para diminuir os riscos, enfim. Mas isso está muito longe de ser o ideal. Sim. Né? Por quê? Porque hoje a gente fala muito de aquecimento global, né? E o resíduo orgânico, ele é responsável por um dos gases mais danosos.
Porque quando ele se decompõe sem oxigênio, quando ele está enterrado, não tem oxigênio. Ele gera o metano. Ele percola chorume, né? Por isso aconteceu aquela explosão, eu não sei se foi Niterói ou São Gonçalo, né? Daquela parte que era lixo enterrado. Isso, exatamente. O tal do Morro do Bumba, não é isso? Isso é muito sério, gente. Porque o gás, ele se expande. Então ele fica acumulando ali. E ele fica escondido ali, né? Ele fica escondido. E aí a pessoa acha que tá tudo bem, aterrou aquele negócio ali, vai lá, constrói e esquece daquilo ali. Exatamente. O e perigo é errado, porque um lugar desse tem que ficar sendo monitorado por muito tempo depois, né? E tinha muita casa ali, né? Então isso é muito sério. O resíduo orgânico, ele tem isso. Então, o fato dele emitir metano, do jeito que ele é colocado, ele já está prejudicando a atmosfera, leia-se o ar que nós respiramos. Quando ele tem o chorume, o risco desse chorume contaminar águas subterrâneas também é muito grande. Nossa. Por mais controlado que seja, você sabe, por exemplo, quem teve vazamento em casa sabe que o líquido encontra um caminho. Qualquer lugar, ele vai. Então, você dizer me dar segurança de que num aterro você consegue deter 100% do percolado do chorume, você não tem como dar essa certeza. Sim. Então, o risco existe de contaminar a água que a gente precisa beber para viver. Né? E o outro é o solo, né, cara? Que a gente precisa de ser bom para plantar. Então, se você considerar que os 3 recursos fundamentais para a vida são o ar para respirar, a água para beber e o solo para plantar, a forma como a gente lida com o lixo orgânico está precário. É tipo anunciando a extinção. Né? A gente até brincou da água aqui no início do programa, né? Eu brinquei com o Ney aqui. E aí o Guilherme vai e solta e fala a verdade. Se o mundo continuar da maneira que está indo, vai chegar uma época que vai chegar a escassez do líquido mais precioso, né? Porque se a gente não cuidar do restinho que nos resta, a sua filha que ainda é pequena, a sua futura neta não vai ver esse líquido que vai ser escasso, vai entrar em... E mais uma vez vai ter o que a gente chama de injustiça climática. Sim. Que é quem tem menos poder aquisitivo, quem é mais pobre, não vai ter acesso à água limpa. Olha aí, isso é muito sério. Já é futuramente, isso é uma visão, estudo. Isso se a sociedade não perceber que tem que mudar seus hábitos. Sim. Né? E a gente tem Eu achar normal que meu papel de bala não vai dar problema nenhum. Não vai dar enchente, não vai entupir um bueiro, né? O meu papel de bala eu posso jogar. Tá tudo bem. Guilherme, quando você fala de lixo, qual é o lixo que assim, que você fala assim, esse lixo aqui, ele não pode ser reciclado? Existe algum? Isso é uma coisa curiosa, porque isso depende de cada local. Vou te dar um exemplo. Embalagem longa-vida, né? Fazendo uma propaganda aqui, pessoal, consuma produtos locais. Então a gente tem o leite macuco, por exemplo. Aquela caixa de leite lá, o do suco, aquela Tetra Pak, né, que chama. Aquilo em Friburgo não é reciclado. Não. E por que não é reciclado? Porque não tem ninguém interessado em comprar aquilo. Cachoeira de Macacu tem uma cooperativa que absorve para reciclagem. Então eles juntam, e aí entra desafios logísticos, né? Para você ter uma ideia, tem que juntar 20 toneladas para um caminhão sair lá de Santa Catarina e vir buscar. O plástico, como você citou antes, do biscoito e do salgadinho, aquele plástico, sim. O café é muito assim, ele é metalizado por dentro e plástico por fora. Ele poderia ser reciclado se houvesse viabilidade econômica para isso. Mas demanda um investimento, né? E ele não é reciclado. Ele, apesar de ser reciclável, ele não é reciclado, porque demanda tecnologia, demanda investimento, e às vezes o valor de você separar o metal do plástico é mais alto do que o poder, o valor de reciclabilidade, de reaproveitamento. Ou seja, a indústria vai pagar menos para você pelo produto do que você vai gastar para deixar ele apto à reciclagem. Sim. Então, isopor.
Isopor é plástico com ar injetado. Então, reciclável. Sim, isso? sim. Agora, a logística para você levar isopor. Imagina 1 tonelada de isopor, quantos caminhões precisa? Ele é volumoso, né? Ele é leve. Aí você teria que investir o quê? Numa máquina que compactasse o isopor para poder transportar. Vale a pena? Aí... Depende da sua... Lá em São Paulo tem gente que recicla isopor. Mas como é que manda o isopor para São Paulo do Brasil todo? Então são os desafios que existem. Então, o que a gente sempre pede para as pessoas? Evitar consumir esses produtos. Esses que têm difícil para reciclar. Vou dar um exemplo para você de como que essas coisas se disseminam sem controle e às vezes as pessoas nem percebem. Antigamente você chegava numa padaria ou num supermercado para comprar queijo e presunto. O que você fazia? Você parava no balcão, corta 300 gramas de queijo e presunto para mim aí. Aí o cara cortava, botava numa espécie de um papel manteiga, fechava e botava uma etiqueta para você. Sim. Agora, para você comprar 300 gramas de queijo ou presunto, você vai levar umas 10 bandejinhas de isopor fechada de plástico filme. É verdade. O plástico filme é fim de cadeia. Então ele já é um plástico que está no fim da vida útil do plástico. Então não vai ser reciclável. Aí você coloca ele no tijolo ecológico. Vai para o tijolo. Depois a gente explica o que é tijolo ecológico. E você tem a bandejinha de isopor também. Mas a bandejinha pode ir pro tijolo também? Pode, mas trabalho. Vai ter que picotar ele todo para caber e tal. E também não pesa, né? Não Nem pesa. Vai fazer aquela... Até pode, Luiz. Mas é muita quantidade de bandejinha de isopor. Porque para aquela pressa que a gente tem e buscar facilidade, a bandejinha prática, você pega ela ali, bota na sacola, na cestinha, vai embora, apaga e leva para casa. A nossa pressa, né? Como se não houvesse amanhã. Sim. E depois você não se preocupa para onde vai. Como você iniciou o podcast falando que as pessoas não se preocupam para onde vai. Não. A gente joga, mas aí será que vai ser reciclado? A gente nem tem esse pensamento. Exatamente. Né? Não adianta falar que você tem em casa, você não tem não, né? Então a dica você vai ter hoje, né? A partir de hoje, vendo o Guilherme aqui falando aqui, que com o Guilherme é quase um pastor da reciclagem, tá? Vai converter todo mundo que quer a reciclagem. Guilherme, assim, qual o lixo assim, que você considera, você, Guilherme, que agride mais o meio ambiente? Você fala assim, pelo amor de Deus, não faça isso com o meio ambiente. Cara, eu sou o cara da compostagem. O cara da compostagem. Então, 50% do resíduo que a gente gera diariamente é orgânico. Sim, sim. Né? Então, o que mais é danoso para o meio ambiente é o resíduo orgânico. Vou te dar outro exemplo. O que mais agride o meio ambiente é o resíduo orgânico. Por quê? Porque tem todos aqueles... Orgânico? Orgânico. Olha a minha cara de idiota. Porque quando ele vai pro aterro, ele gera metano e chorume. Sim, é o cara que vai dar aquele líquido todo fedorento, o líquido fedorento lá, que é o chorume. Exatamente. Caraca. E eu aqui todo... Gente, ser leigo é uma porcaria, né? E aí a compostagem... compostagem transforma esse resíduo orgânico em adubo. E devolve pro planeta, pro solo... fertilidade, né? E ele, como a compostagem é um processo que exige oxigênio, reduz 99% da emissão de metano. Então, fazer de tudo para não jogar o orgânico em qualquer lugar. Se você for fazer a compostagem é mais valorosa. Você pode fazer a compostagem em casa. Sim. A gente está durante a semana da compostagem. Você falou alguma coisa sobre um baldinho, você lembra? Um baldinho furado, colocar... Você não falou alguma coisa assim? É o miocário. Miocário é a compostagem doméstica. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer lá em casa esse trem? É isso aqui. Como é que você vai fazer esse trem? Tem dois modelos. Tem um modelo de coleta domiciliar do resíduo orgânico, é um programa Clube do Humus, onde a pessoa paga uma mensalidade, separa seu lixo e a gente coleta na casa dessa pessoa o resíduo orgânico, né? E tem a forma de você fazer o do it yourself, faça você mesmo com a sua composteira de minhoca ou sua composteira de micro-organismos eficientes, ou quem tem um quintal em casa, é muito fácil fazer a gestão. Tem gente, inclusive, que dá até para galinha, lavagem, para porcos, enfim.
é uma forma de você não mandar para o aterro para ser enterrado. Sim. Né? Ô, Guilherme, reciclar realmente ajuda o planeta ou o impacto é muito menor do que a gente imagina? Esse reciclar. É assim, cara, quando a gente fala de reciclagem, a gente é criar um hábito, né, nas pessoas. Porque você está batendo na tecla desde o início, né? Exatamente. Criar um hábito para as pessoas de consumirem melhor e separarem seus resíduos. Mas a gente sabe que o cidadão não é o cara que mais gera resíduo. Tem indústrias, tem empresas atacadistas, tudo isso. Fora as irregularidades, né? De jogar no rio, o resto das coisas, exatamente. No próprio solo. Para isso existem as leis, né? As leis, por exemplo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, os grandes geradores só podem destinar até 180 litros para coleta pública, ou seja, um daqueles sacos pretos. Uhum. Mas você sabe que não é o que acontece. Outras empresas, indústrias têxteis de Nova Friburgo, são obrigadas a quê? A enviar os seus resíduos, pagar para serem retirados por alguém que faça o reaproveitamento, ou tenha, né, por exemplo, muita coisa que é produzida aqui, têxtil, vai para fazer para-choque de carro, que é coisa plástica, né? Nesse contexto, dá para reaproveitar esses tecidos. Mas nem todo mundo quer pagar por isso. Sim. E se não tem fiscalização, acontece esse problema. Agora, Gui, vamos trazer para a realidade essa situação aí. Como uma pessoa comum lá em casa consegue começar a reciclar sozinho, em casa? Como que você dá essa dica? Como que eu posso fazer isso? Então, cara, a primeira dica que eu dou para o cara que quer começar, tá, é ele separar úmido de seco. O que é úmido de seco? Vai separar o resíduo orgânico com o do banheiro num saquinho. E no outro saquinho ele vai botar o seco, né? O úmido é o banheiro e orgânico, e o seco é plástico, papel, metal e vidro. O orgânico pode ficar junto com o do banheiro? Pode. Isso é o inicial, tá? Porque isso é uma questão gradativa. Isso é que o grande barato é isso. A pessoa, quando começa, ela não volta atrás, ela aperfeiçoa. Então, existe uma grande dificuldade, por exemplo, da pessoa hoje que a gente fala aqui, como a gente está falando aqui. Separa seu lixo e tal. E aí, o cara vem e fala assim, mas eu separo. Aí vem o caminhão de lixo lá da EBMA e bota tudo misturado. Sim. Isso é verdade. Mas o que a gente está brigando? A gente está brigando para que a sociedade se mobilize para cobrar o poder público. Sim. Enquanto isso não acontece, você vai exercer sua cidadania dessa maneira. Separa seu úmido, banheiro e resto de comida, poda, jardinagem num saco. Num outro saco você vai botar o seco, plástico, papel, metal e vidro. Por que isso é importante? Porque no intervalo entre você colocar na porta da sua casa separado dessa maneira e o caminhão da coleta passar, um catador, ele pode pegar o material seco com dignidade, sem estar sujo de resto de comida, com coisa de banheiro, às vezes com contaminantes, enfim, ele pega uma latinha, uma garrafinha PET, um papelão e um vidro limpos. E aí você dá dignidade para esse cara. Aí a coleta pública, o que sobrar, depois pega. Porque sabe o que acontece muito, Luiz? Acontece que as pessoas reclamam, elas botam lá o saquinho de lixo, tudo misturado. Tudo junto ali. Aí sabe que é o primeiro cara que aparece? O cachorro. Ele rasga tudo. Rasga tudo, espalha tudo. O inimigo do lixo. E aí, quando o coletador vem pegar, ele vem pegar aquilo numa bagunça tremenda. Eu já ouvi história assim, tipo assim, ele nem limpa. Pô, e é a função do rapaz lá limpar? Não, é a sua função. É a minha função. É você que tem que ir lá pegar a vassoura, colocar o seu lixinho todo no lugar de novo. Às vezes o cara coloca num saco do mais ordinário possível, quando o sujeito levanta, rasga. Já era. Né? Então, você tem que dar dignidade para esse cara que está trabalhando. E fora o vidro, né, Guilherme? Eu vejo esse cuidado lá na escola, depois que você chegou pra gente, né?
o cuidado com o vidro, aonde vai colocar esse vidro, não é em qualquer lugar, tem uma outra pessoa que vai manusear, vamos colocar num lugar direitinho, coloca num lugar fechado, se possível tampa, coloca numa caixinha que dá para escreve vidro, né? Às vezes evitar. É pérfuro cortante, né? Isso é Às sério. vezes as pessoas jogam também resíduo que a gente chama de saúde, né? Sim. Às vezes, já teve caso de coletador se perfurar com seringa. Sim. Olha que problema. Isso é muito sério. Então as pessoas têm que ter mais consciência disso. E é sempre, às vezes eu falo assim, parece que você acha que vive sozinho no mundo. Mas não é verdade? Às vezes, eu moro sozinho, né, gente? Mas aí eu sei que tem outras pessoas, tem pessoas no meu condomínio. Eu não posso deixar eu não posso descer as minhas escadas com o meu lixo e deixar resíduos, sujeira, né? Tem outros vizinhos perto, tem que cuidar, tem que fazer o mínimo. Aquela hashtag, seu lixo, sua responsabilidade. Isso aí. Guilherme, qual é o erro mais cometido nesse ramo de que acha que está reciclando, mas não está? Assim, não existe assim um erro, né? Porque assim, as pessoas... O erro é não fazer. A informação não vem como deveria vir. Sim. Né? Então, eu acho assim, você separar o úmido do seco e procurar pontos de coleta que as maioria das cidades têm. Por exemplo, aqui eu mesmo sou gestor de um ecoponto, onde você pode levar lá vários resíduos que a gente pode te garantir que isso vai para reciclagem, porque são parcerias muito bem alinhadas. Né? Você tem outros pontos na cidade, vou dar um exemplo. Remédio vencido ou cartela de remédio, tudo relacionado a medicamento. Né? São contaminantes. Você jogar isso no teu lixo e ir para o aterro, o chorume passa ali naquele remédio, vai contaminar o solo, a água e tudo potencialmente. Então você tem farmácias aqui de Friburgo, como por exemplo a Raia e a Pacheco, tem totens para você levar lá o teu remédio. O teu remédio vencido ou a cartela vazia. Existem também outras instituições que recebem remédios que ainda estão no uso, porque tem pessoas que precisam e não podem comprar. Então faz essa rede de solidariedade. Isso é bem legal, hein? Você tem o Sustentarp, lá na ARP, que é o ecoponto que eu gerencio, o Núcleo de Educação Ambiental. Várias dicas, hein? Né? Por exemplo, na ARP você pode levar o seu vasilhame de vidro para reciclagem, você pode levar eletroeletrônicos como pilhas, baterias, cabeamentos, material tecnológico, tudo isso vai para a reciclagem. Você leva o óleo vegetal, que tanto é um problema, Luiz. Você sabia que uma gotinha de óleo na tua pia da cozinha contamina 3.000 litros de água? Eita. Além de endurecer, acumular e endurecer na tubulação, como se fosse uma artéria com colesterol. Sim. E aquilo pode acarretar o rompimento da tubulação e desabastecer de água algumas regiões da cidade. Então você tem o óleo de cozinha lá. Cápsulas de café expresso nós recebemos lá. Tubo de pasta de dente, escova dental e caixinha de fio dental, também parceria com a UF. Olha. Né? A gente tem maquiagem vencida e esmalte para projeto de artes em Friburgo e no Rio de Janeiro. No Chapéu Mangueira existe o Pele na Tela, que ensina jovens a pintura utilizando maquiagem vencida. Isso é muito bom. Hein? Temos também as tampinhas de polipropileno, tampinha de garrafa PET, que é um plástico mais durinho, é comercializada e utilizado o recurso para causa animal, castração de animal de rua, vacinação de quem não pode pagar. Então, lá no Sustentarp, nós recebemos também jovens das escolas públicas e privadas para atividades de educação ambiental. Nós somos credenciados como Sala Verde Socioeducativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Eu tenho esse cara lá na minha escola, olha que honra. Então, nós temos, por exemplo, lâmpadas lá no Atacadão de Duas Pedras. E essa lâmpada aí? Então, no Atacadão de Duas Pedras, existe lá um ponto de recolhimento. Não é legal jogar assim no lixo comum, né? Tipo, não é. Isso é veneno. Essa aqui deve ser de LED. É eletrônico. Mas tem aquela lá da escola que não pode. Eu vi você orientando antiga lá que tinha que botar no lixo. É porque aquelas lâmpadas antigas fluorescentes, elas têm mercúrio. Mercúrio é muito nocivo, né?
a saúde humana, para todo o meio ambiente, né, de um modo geral. Sim. Então é recomendado por quê? Porque alguns itens, vou dar um exemplo, eletrônicos, pneus, óleo de carro, lâmpadas, alguns itens que existe a logística reversa. Então a empresa que produziu aquilo, ela tem que dar conta, bateria de carro, né? Quando você é da base de troca, você tem que, a empresa que produziu tem que dar conta disso. Como eles não conseguem, eles fazem um acordo setorial. Então, todo aquele segmento industrial se une e elege uma instituição que vai tomar conta disso. No caso das lâmpadas, é a Reciclos. E a Reciclos tem um totem, tinham 2 na cidade. Um era lá no Atacadão e o outro no Extra, o ABC, onde era o ABC. Sim. Só que com a mudança do Extra, ABC Extra Supermarket, foi descontinuado. Então ficou apenas um ponto lá em Duas Pedras, no Atacadão. Então, ou seja, existem pontos aqui na cidade. Você pode levar bateria e pilha para a loja da Vivo. Essas lojas de celular também, geralmente elas têm um totemzinho para você colocar lá. Então, o que você não pode é jogar um item desse, que é tão perigoso, né? Que dá para perceber que uma lâmpada, um eletrônico, uma pilha, um remédio no lixo comum vai causar problema ambiental, né? Vai dar problema. Então, você tem alternativas na cidade que podem te acolher nesse momento e você fazer um descarte responsável. É bom saber disso. Agora, Guilherme, eu vejo assim, às vezes eu vejo as crianças lavando, né, o copo descartável. É necessário lavar o copo, o descartável, o copo descartável, por exemplo, a caixinha de leite para reciclagem? É fundamental assim, você dar uma mínima higienizada, porque você tem que imaginar que na cadeia da reciclagem trabalham pessoas. Sim. Né? E você, deixando sujo, você fere a dignidade daquela pessoa que está trabalhando. Né? Então, você não precisa gastar água para lavar, por exemplo, um pote de iogurte. Você pode botar ele na pia enquanto você está lavando a louça, aquela água que você já está usando para lavar a louça vai lá higienizar aquele pote de iogurte. A caixa de leite, você bota 2 dedinhos de água nela, sacode e joga fora, você já higienizou ela já foi. De uma maneira não é pegar lá, ficar lavando, não é isso. Fazendo carinho exatamente. Nem gastando água do planeta. É o que a gente chama higienizar minimamente, pensando que naquela cadeia de reciclagem existem pessoas que vão manusear aquele material para separar. Passa uma esteira, vem tudo ali, passa a esteira, plástico é aqui, papel é lá, vidro é aqui, isso é aqui, papapá. Então, porque aquilo ali está oferecendo valor ao resíduo. Sim. O resíduo está deixando de ser lixo e virando, vamos dizer, uma commodity. Sim. Não é? Se a gente ampliasse a reciclagem no Brasil, a gente teria uma commodity de recuperação de recursos. Seria muito bom. Né? E poderia, quem sabe, até voltar a reindustrializar o país, que é, né? Precisávamos, né? Deixa eu te falar assim, você fala com muito orgulho dessa parada de reciclagem e é muito bonito ver esse engajamento seu, né? Teve algum momento nessa trajetória, nessa caminhada que marcou você? Você falou, caraca, isso aqui me marcou. Acho que foi o nascimento da minha filha, né? Minha filha agora com 4 anos é o que me motivou mais a continuar, porque eu quero que ela tenha um futuro com qualidade de vida. Sim. E qualidade de vida, cara, não é ter dinheiro para comprar as coisas. Qualidade de vida é você viver numa cidade como a nossa, que é a cidade brasileira com a maior área de Mata Atlântica preservada. Sim. Né? A gente tem que ter muito orgulho disso e a gente às vezes vê, peito, né? às vezes a gente vê as pessoas cortando uma árvore como se fosse a coisa mais natural do mundo. É isso. Parece que aquilo ali não tem nenhum significado, não vale nada. É aquilo ali. Pô, cara, porque você vê aqui o pessoal na cidade falando: tem que asfaltar tudo. Pô, meu irmão, o desastre que é isso, você asfaltar tudo. A água não vai penetrar no solo, ela vai entrar na sua casa. Sim. Ela vai direto pro rio, encher o rio. Não tem noção paralelepípedo que o pessoal né? às vezes condena, ele é um drenante para a água da chuva. E tem esse fetiche por plástico, por asfalto. Meu Deus, isso é
É uma coisa absurda. Nessa conversa toda, por exemplo, porque com certeza você tem que estudar muito, até porque você fala muito sobre isso. Você acha, na sua concepção, né, você, Guilherme, você acha que as pessoas estão mais conscientes ou ainda precisam ter essa conscientização? Assim, cara, evoluiu, o mundo evoluiu, né, de uma maneira ou outra. Só que o problema é que é o seguinte, está ficando cada vez mais urgente que todos façam. Porque assim, você fala, a primeira conferência do clima foi em 1972. Ou seja, lá em 1972 se percebeu que o jeito que a gente estava caminhando era um jeito era um caminho que ia condenar a humanidade. Sim. Aí depois, em 92, teve 20 anos depois, a Rio 92, que foi um momento que, poxa, começou a se falar de ODS e tal, né? Isso veio posteriormente, 2015. 2020 teve a Rio mais 20, que foi há 20 anos da Rio 92, né? E por aí vai. E aí, cara, só que tá chegando uma hora que... E aí o que desanima, sabe o que desanima um pouco? Quando você ouve que o cara mandou lá a nave Artemis pra Lua, sim, e o objetivo de ir lá pra Lua é porque a Lua tem recursos naturais pra gente tirar. O cara tá tirando. O cara quer tirar da Lua. Ele quer ir pra... Não, ele já destruiu a Terra, tá querendo ir pra Lua. É doido isso. Podia ir pro Sol, né? É doido. Pra que você vê? E, cara, e tem um dado que é punk, bicho, que é o seguinte: se todo mundo do planeta consumisse da mesma maneira que um americano consome, a gente ia precisar de 7 planetas para atender em recursos naturais o desejo da humanidade. Hoje a gente já precisa de 1,5. Né? Depois você procura sobre o dia da sobrecarga da Terra. Sim. É um dado muito interessante. O Instituto desde 2001 fez uma métrica que é o seguinte: a humanidade tem uma cota de recursos naturais que ela pode usar durante um ano sem comprometer as gerações futuras. Sim. No ano passado foi em julho. A gente, em julho, já consumiu tudo que poderia consumir até 31 de dezembro. Vai diminuindo isso? Não, varia. Já foi em agosto, vai em julho. Na pandemia foi em agosto, porque houve um freio na indústria, na produção, sim, né? E tal, sim. Houve um freio. Mas geralmente é 28 de julho, 2 de agosto. Tá vindo nessa faixa aí. Amigo, agora deixa eu te fazer uma pergunta. A reciclagem resolve o problema do lixo? Ou a gente só usa isso para aliviar a nossa consciência? Você acha que resolve mesmo? Não. Ou a gente usa isso, Cara, tô livre? Você tem países como o Japão que recicla 97%. Dizem que é limpíssimo. Mas assim, a reciclagem, a gente está falando, como eu te falei, a reciclagem, a gente está falando dos recicláveis. Os recicláveis são 40% do lixo. Falei para você que o orgânico é 50%. Aqui, ó, ele botou lá. A gente teria que fazer compostagem, 2 de agosto em 2023. Caraca. Então, você teria que aliar a compostagem, que hoje a gente luta eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Compostagem, né? E hoje a gente luta para que a compostagem entre como a reciclagem do resíduo orgânico. Sim. Né? Inclusive lançou-se ano passado a lei de incentivo à reciclagem, que é como se fosse a lei Rouanet do lixo, onde você pode utilizar, você pode usar recurso do imposto de renda para financiar projetos de reciclagem. Olha que bênção. Né? E aí a gente conseguiu isso numa articulação da Associação Brasileira de Compostagem, junto com o Instituto Polis e com o Ministério do Meio Ambiente. Então tem pessoas pensando, o problema é que comunicação é caro. Sim, muito. E aí você ampliar isso para chegar em todas as pessoas. O André Trigueiro fez uma super reportagem no ano passado no Jornal Nacional, sobre uma semana inteira falando sobre reciclagem. Cara, teve uma visibilidade imensa. Sim, mas aí parou lá. Mas só que a gente fica achando que o Instagram chega em todo mundo, que o streaming chega em todo mundo, e não chega. Não. Teria que ter a mídia hegemônica tinha que abraçar isso, sabe? Mas de repente não é, como que eu vou dizer...
Não é interessante? Não é interessante. É igual aquele negócio do isopor, né? Deixa pra lá. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Claro. Ó, pensou, falou e é rápido. Não, é perigoso. Ó, vamos lá. O material difícil de reciclar. É o saco de plástico misturado com metálico. Um hábito simples que todo mundo deveria ter. Separar seu resíduo em úmido e seco. Um mito sobre reciclagem. A reciclagem não é a solução de tudo. Uma dica para quem quer começar agora. Vai lá no meu Instagram, OrganoKit Práticas Sustentáveis. Na hora que eu ia perguntar aí, pra te achar faz como? Também, OrganoKit Práticas Sustentáveis. Lá você vai encontrar tudo sobre o trabalho que eu desenvolvo e também sobre pontos de coleta de recicláveis na cidade. E tem mais outro, eu tenho um outro também. Tem, aí é o Clube do Humus, que aí é o do programa de compostagem urbana, que é aquela de coleta domiciliar. É como se fosse um serviço. É um serviço que eu presto de compostagem na cidade. Se você gostou do episódio de hoje, compartilha com alguém. Me segue lá no Instagram, Luiz P. Venturini. Me segue lá no YouTube, Luiz Venturini com 2 i's no final. Segue o meu amigo, segue o Ney Moura. E olha, por favor, compartilhe, mas compartilhe muito, porque tem muita informação boa. Gui, a gente fica por aqui. Prazer, maravilhoso. Eu fiquei honrado e, como eu te disse, as pessoas que eu trago aqui é para me dar aula, porque eu fiquei aqui babando nele aqui. E olha que você vai à minha escola sempre, a gente não tem oportunidade de sentar, bater papo, porque eu tô sempre ou em sala, ou eu tô em outra função, mas saiba que a gente tem muito orgulho de você lá na nossa escola. A gente gosta muito, tanto é que quando deu uma afastada, a diretora nossa querida Lucimar fez questão de continuar com a reciclagem, né? Ela leva muito a sério isso. É missão, né? É missão dela, e foi o que ela falou para você. E isso ela transmite para a gente, né? Essa segurança de falar de reciclagem. Guilherme, muito obrigado. Maravilhoso. Obrigado por acreditar no meu trabalho. Se precisar, estamos aí. Muito obrigado. E compartilhe esse podcast. O Posso Conversar com Você está acabando. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito assunto e com certeza com outro convidado com muitas informações. Um beijo para você e até breve. Tchau, tchau. A gente se vê por aqui no Posso Conversar com Você. Tchau, tchau.